Então vamos lá, linebacker. Vamos falar de progressão de tackle. O tackle é um dos fundamentos mais importantes para um linebacker, para um defensor em geral. E para isso eu montei uma mini apresentação, acho que de 5 slides, e eu tenho que passar por ela porque eu preciso mostrar um pouco da teoria para vocês entenderem, né, o funcionamento do tackle, da técnica do tackle. E eu tenho certeza que eu conseguiria fazer 20 vídeos sobre isso, mas o que eu quero é sintetizar a informação para vocês, acelerar o aprendizado, não deixar vocês com informações faltantes e que possam prejudicá-los, né? Então eu vou explicar isso aí da melhor maneira possível e se tiver qualquer dúvida, claro, entre em contato, beleza? Então bora lá. Então, para falar de progressão de tackle, vamos falar da técnica do tackle, né? Tackle é basicamente utilizado para interromper o avanço do carregador da bola, né? Do ball carry. Eu vou usar aqui na apresentação o BC, né? De ball carry. Agiliza na hora de escrever, né? E você também aprende aí uma nomenclatura. Então, a gente utiliza essa técnica para parar o avanço do adversário, normalmente levando ele ao chão, né? Não 100%, porque, por exemplo, se você chegar no quarterback, o árbitro já vai apitar. Então, você não precisa nem colocar ele no chão. Então, por isso que eu falo que não é 100% das vezes que você leva o jogador ao chão, mas na maioria das vezes. Uma coisa muito importante citar é que não existe defensor nenhum que seja playmaker e que não saiba executar um bom tackle. Repetindo, o cara que se destaca, ele precisa ter um bom tackle. Não é que precisa ser o top 1, não precisa ser excepcional, mas ele precisa ter uma técnica aguçada, ele precisa entender o que ele está fazendo e fazer de maneira efetiva. Então, eu preciso que vocês prestem atenção. Se tiverem qualquer dúvida, me perguntem, mas o foco aqui é entender o funcionamento do tackle, né? Que ele é feito em etapas e trabalhar nelas para otimizar e acelerar esse aprendizado, beleza? Essa é um dos fundamentos que eu vejo mais dificuldade nos linebackers do Brasil e eles pecam porque o tackle é dividido em etapas e eles começam já a falhar nas etapas iniciais. Então, o restante sai tudo errado. Não tem como começar errado e terminar certo, tá bem? Então, bora lá. Eu dividi o tipo de tackle em duas classes. A classe do tipo de tackle no pre-contact, né, no contato no inicial, eu quero dizer antes de dar realmente o contato. Então, eu quero dizer com isso, aqui na parte esquerda, né, onde você vê um gráfico que tem em positivo, em verde, positivo, em cinza, negativo, isso é o que? Isso mostra para gente a posição, né, e a angulação de perseguição do linebacker, por exemplo, o capacete vermelho, em relação ao carregador da bola. Então, o que eu quero dizer com isso é o quê? O linebacker está no meio desse círculo, né, de capacete vermelho, ele está de capacete vermelho, e a angulação que ele tomar para fazer esse tackle vai gerar um tipo de tackle diferente, tá bem? Então vocês podem ver, um tackle frontal, ele chama de profile, né? Profile tackle, né? Você está frontal, assim, com o carregador da bola. Um tackle angulado, né? O ângulo que eu escrevi aqui é angle tackle, né? Você vai pegar ele meio pela lateral. E por que que tem uma parte verde e outra cinza? A parte verde, eu vou mostrar para vocês adiante que ela te ajuda, né? Se você encontrar o carregador da bola nessa angulação de 70 a 70 graus, você consegue jogar o carregador da bola para trás. Você consegue forçar ele a voltar para onde ele veio, né? Devido ao seu ponto de contato de angulação com ele. Se você encontrar ele na angulação negativa, que está em cinza, né, lateral tackle, chase é perseguição. Então é quando ele está atrás de você, você está perseguindo ele. Basicamente, o que acontece é você está só tentando pará-lo. Você não consegue jogar ele por onde ele veio, porque ele já meio que passou o ângulo
onde você consiga jogar ele para trás. No máximo que você vai fazer é empurrar ele para o lado, né? A gente vê bastante esse lateral tackle quando acontece na sideline, que você empurra o cara para fora, né? Isso aí no caso, a gente fala que é uma angulação negativa e a gente tenta sempre buscar uma situação positiva, né? Nessa angulação positiva em verde, que vai dar sempre vantagem para a gente, tá bem? Vou explicar um pouquinho mais adiante. E essa parte é o pré-contato, né? É algo que você não iniciou contato com o carregador da bola, todavia, de acordo com a sua leitura, reação, né, e sua angulação, você vai determinar se o tackle vai ser vantajoso ou não. Beleza? Ótimo. No outro grupo, né, a classificação é em relação à técnica e posicionamento do seu tronco em relação ao ball carry. O que eu quero dizer com isso? Na hora do contato, você pode realizar basicamente, eu tô assim, ó, dividindo em duas partes bem grandes, porque existem dezenas de tipos de tackle. Tô dizendo que existe o tackle tradicional e o shoulder tackle. O que eu quero dizer com isso? É quando você atravessa a cabeça, né, no corpo do ball carrier, então você dá o tackle atravessando o corpo do ball carrier, né? A gente vê na imagem da esquerda aqui que tá, o defensor está de camiseta de jersey vermelha, beleza? Enquanto na direita aqui, né, o defensor está em azul do Seahawks e ele faz um inside shoulder technique, que é o que ele usa o shoulder dele de dentro, né, para fazer o tackle e a cabeça dele vai atrás do defensor. Eu vou explicar para vocês aí as vantagens e desvantagens, né? Mas basicamente a gente classifica os tackles primeiro no pré-contato, né? A angulação que você toma, a sua posição em relação ao ball carry, e segundo, em relação à sua técnica de taclear, aonde está posicionada a sua cabeça em relação ao corpo do carregador da bola. Beleza? Vamos adiante. Show. Então vamos falar sobre posição e ângulo de perseguição em relação ao ball carry. Isso acontece, né? Imagina você alinhado, né? Você está ali nas 4, 5 jardas da line of scrimmage, né? Saiu o snap, você leu corrida aberta aí, né? Então a tua angulação para perseguir esse carregador da bola vai fazer com que você tenha vantagem ou não. E é claro, a gente está falando isso, né, a gente tem que se desvencilhar de bloqueios, tem que jogar de acordo com o nosso playbook, né, tem que ler tudo que está acontecendo. Então, assim, é muita informação. Só que agora a gente só está falando do tackle. Então, tirando tudo isso que a gente já deve trabalhar antes do jogo, né? Estudar o adversário, estudar todas as informações que a gente consegue analisar durante o jogo, a gente tem que botar em prática e sempre fazer com que a gente ganhe vantagem para conseguir executar um tackle nessa angulação positiva. Isso sempre vai dar vantagem a gente, tá bem? E até porque quando a gente atinge essa angulação, normalmente o carregador da bola não avançou tanto. Então, se o carregador da bola correu o lateral e a gente conseguiu alcançar ele lá na sideline, mas dentro dessa angulação, é quase que improvável que ele avançou muito, tá bem? Só se a gente tiver alinhado 10, 15 jardas atrás. Daí, claro, ele deve ter avançado. Mas se a gente tomar essa angulação que está na imagem verde, a gente vai conseguir pegar ele no backfield, né? Ou antes da line of scrimmage. Então, é o que a gente quer. A gente quer que ele não avance absolutamente nada. E o que a gente precisa fazer nessa situação? Basicamente, a gente quer diminuir a distância entre nós e o carregador da bola, né? A gente quer fazer uma angulação de ataque, né, de perseguição bom o suficiente para que ele não escape e para que a gente ainda continue numa situação positiva, né? E a gente precisa trabalhar os pés
para que se ele, porventura, trocar a direção, fazer um cutback, a gente consegue responder, a reagir a essa movimentação e pegá-lo, beleza? Então, como eu disse, a gente tem que trabalhar dentro do nosso run fit, né? Que é a nossa, vamos dizer assim, cobertura diária numa corrida, né? Cada um tem uma responsabilidade na corrida também, né? E fazendo essa diminuição de espaço bem rápido entre nós e o carregador da bola, angulação de maneira correta e trabalho de pés para sempre estar preparado. Então, fazendo esse trabalho, né? Fazendo esse trabalho seguindo etapas, a gente consegue sempre ter, ou na maioria das vezes, ter situações positivas, tá bem? Um, o que, que a situação positiva nos entrega? Como eu escrevi aqui, ela faz com que a gente tenha a possibilidade de derrubar o carregador da bola e jogar ele para trás, fazer com que ele volte para onde ele veio, né? Então, isso traz para a gente certa vantagem na força, porque a gente está correndo com o momentum, né? Trazendo toda essa movimentação, né? Junto com a nossa massa. Então, essa explosão vai para cima dele, ele vai voltar para onde veio. E, querendo ou não, né? A gente vai dominá-lo, porque assim, quando a gente consegue fazer um tackle onde ele volta para trás ou ele não avança nada, isso entra na cabeça do corredor da bola, entra na cabeça desse adversário. Então, essa situação é positiva não só fisicamente, onde a gente não deixa ele avançar, quanto também mentalmente, que ele vai entender, cara, não vai funcionar contra esse cara, ele me pega sempre aqui em cima, ele não consigo avançar, eu não consigo ganhar nenhuma jarda depois que eu entro em contato com ele. Isso não é só físico, isso é mental. E a gente precisa buscar essa situação positiva, sempre para trás, sempre mandar o cara para trás. No caso, por onde ele veio, né? Então ele veio do backfoot para nossa direção, vai tomar e vai voltar, beleza? O que acontece quando a gente está numa situação negativa, né? Nessa zona lateral e no chase, né? Tackle lateral e o tackle na perseguição. Acontece que a gente não tem mais a vantagem da força e não tem mais a vantagem física. O que acontece? O cara com a bola, ele já correu e ele possivelmente já ganhou jardas. Então, o que a gente precisa ter certeza é que a gente vai efetuar o tackle e ele vai cair. Então, a gente está mais focado no controle e na efetividade da técnica do que no big hit, do que fazer o cara voar. Beleza? Por quê? Porque se a gente querer de alguma forma dar um big hit nele e ele se desvencilhar, a chance de TD é gigante. Não que na zona positiva não seja, mas nessa zona negativa a situação já está complicada. Ele já avançou jardas, então o mais seguro é pensar, cara, vamos derrubar. E o pior, nessa situação, ele tem a vantagem de ter uma posição favorável a ponto de ou fazer um cutback e tirar nossa angulação, porque a gente está com uma angulação prejudicada, ou ainda fazer stiff arm, que é fazer um braço de ferro, né? Botar o braço no nosso capacete e fazer com que a gente não alcance ele. Então, a gente tem que se atentar sempre a como chegar nesse tackle, né? É um tackle diferente da progressão normal, né? O nosso foco tem que ser mais nas pernas e se porventura a gente perceber que esse cara ele está buscando, né, trabalhar com o braço para bloquear a gente precisa atacar esse braço para depois efetuar o tackle. Não pode tentar efetuar só o tackle e deixar ele dominar o teu capacete, a tua máscara, e ele vai te tirar. Normalmente, quando um corredor da bola consegue colocar a mão no teu capacete, ele vai conseguir tirar a efetividade do teu tackle, porque ainda você não vai ter completado o movimento e ele vai conseguir
esticar o braço e e gerar separação entre você e ele, beleza? Então, foque. Se esse corredor, ele primeiro, você tem que entender quem é ele, se ele faz isso, porque existem corredores que fazem muito isso, então você precisa ver isso no highlights, cara, e como trabalhar? Primeiro, batendo nesse stiff arm, né? Bateu no stiff arm com o braço, fechou com o outro, daí completa com o segundo braço novamente. Beleza? O foco vai ser em quebrar stiff arm e nas pernas, né? E a progressão de tackle vai ficar um pouco prejudicada devido à angulação negativa. Beleza? Então bora lá pro próximo. Show! Vamos falar então agora nas situações positivas, os dois tipos de tackle que eu separei, né? Então é o que? É o tackle com a cabeça através do carregador da bola, né? Então vocês podem ver, o jogador de vermelho, o defensor de vermelho, ele tem a tendência de colocar o capacete à frente do tronco do carregador da bola, tá bem? E essa imagem à direita, branco e preta, né, A e B, eu tirei de um artigo que mostrava, né, a importância de você não utilizar o seu capacete ou de não efetuar tackle com o seu capacete no corpo do adversário. Então, eu posso até disponibilizar para vocês. O artigo diz mais ou menos que os tackles mais efetivos são os tackles onde utiliza o ombro, né, para fazer o tackle, ou pelo menos cabeça erguida fora da zona do corpo do adversário, tá bem? Então, assim, eu não vou ser leviano de deixar essa informação, né, aberta. Então, assim, basicamente, eu em toda a minha carreira, eu utilizei o tackle com a cabeça através do carregador da bola. Isso é perigoso? Isso pode lesionar? Sim, muito. É perigoso e pode lesionar. Eu indico isso, como mentor e coach, eu falaria, aprenda os dois. Por quê? Porque tem situações que você não tem como evitar fazer esse tackle com a cabeça através do carregador da bola. Todavia, se eu pudesse implementar agora, eu implementaria o tackle com o shoulder, com o ombro, porque é muito mais seguro, vai evitar lesão com certeza e pode acontecer tragédia de lesão cervical e acontece até na NFL. Por que não vai acontecer com jogadores brasileiros que são menos preparados e têm mais chances de lesionar, entendeu? Então, o que eu falo é o seguinte: se você é fã desse tackle com a cabeça através do carregador da bola, tudo bem, eu não posso julgar porque eu fiz a minha carreira inteira. Todavia, eu preciso falar para vocês que eu tive concussão. Eu tive concussão e foram pelo menos umas 5. O que é concussão? O seu cérebro, ele sofre uma pancada e ele se move. Mesmo que pouco, ele se move. E quando ele se move, você, por alguns instantes, você perde a noção de onde você está ou você fica muito confuso. O que aconteceu comigo foi de, primeiro, eu ser ignorante e não saber utilizar o meu corpo da maneira correta, o capacete da maneira correta. Então, eu liderava o tackle com o capacete, no começo, bem no começo mesmo, meu capacete não tinha proteção nenhuma, era um coco mesmo. Então eu batia, eu já sentia na hora. Eu já sentia na hora toda a carga da porrada. E, como eu falei, a técnica ela precisa ser muito bem conhecida para você conseguir executar e o seu capacete não ter contato com o capacete adversário, né, e com o corpo do adversário. É muito difícil mesmo. Então o que acontece? Eu falo com vocês com toda sinceridade. Se eu tivesse aprendido o outro tipo de tackle, né, que é o shoulder tackle ou inside shoulder technique, eu teria utilizado por segurança com certeza, porque ainda assim você consegue dar big hit, você consegue mostrar o teu poder físico, mas na época eu aprendi apenas uma técnica e foi essa.
E acho que só para meados de 2014 para 2015 que ficou famoso a técnica de taclear com shoulder, com um ombro, né, lá nos Estados Unidos. E daí começaram a conversar sobre isso no Brasil. Mas antes disso, eu não me lembro de verdade de ninguém ter falado nada. Então, 2010 a 2014 ali, ninguém falava disso. Só a partir disso que foi falado, tá bem? Então, de verdade, se você quer executar essa técnica de cabeça através do carregador da bola, você precisa estar ciente que você pode lesionar cervical por não taclear de maneira correta. O que eu coloco para diminuir a chance de você, né, se lesionar? É você sempre olhar para o horizonte, né, que é o que a gente fala chin up, né, o queixo alto, olhos para frente, abertos, de forma que você veja sempre o seu adversário e aonde você está projetando o teu corpo, né? E se você conseguir dar esse power step, né, um pouco à frente do carregador da bola, você consegue projetar o seu capacete para fora do corpo dele, né, e fechar o tackle, mesmo atravessando o corpo dele, fechar o tackle, atingindo muito mais a parte do shoulder, do teu shoulder, no shoulder dele, ao invés de capacete. Então a gente tem que evitar utilizar ou tocar o capacete no adversário por essas lesões, beleza? O que eu falo para vocês, graças a Deus, não aconteceu nada comigo sério, né? Eu não sinto lesão sobre isso, só que a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe todas as situações. Então eu, como coach mentor, estou falando, preste atenção em como você entra esse tackle. Você precisa ter cuidado, a sua progressão de tackle precisa ser perfeita. E eu digo mais, esse tackle tem uma desvantagem que é gigante. Além das lesões que podem acontecer, por você precisar atravessar o corpo do carregador da bola, você pode perder o leverage. Ele pode cortar e você passar reto, tá bem? E eu vou mostrar no outro exemplo que o insider shoulder tackle, você não vai perder o leverage devido a você sempre estar na parte de dentro do carregador da bola. Então, com essa técnica, você pode sim, né, traquear, você pode mirar a perna de dentro do carregador da bola, né, quando estiver fazendo a perseguição. Todavia, quando se aproximar muito, você vai ter que atravessar ele para conseguir executar a técnica sem bater o capacete no capacete dele ou no corpo dele. Então, você vai ter que tirar o teu corpo, colocar teu corpo fora do corpo dele para executar essa técnica, né, com o capacete através do carregador da bola. O que eu falo é bem difícil, mas não é impossível, só que tem que treinar e, cara, se o carregador da bola for para a mesma direção que a tua e você não tiver tempo hábil de atravessar, vai ter contato capacete com capacete. A NFL tá lutando absurdo por causa disso, para tirar isso, e tá conseguindo, né? E todos os times estão começando, ou já começaram no caso, né, a implementar insider shoulder tackling e essas técnicas com shoulder, com ombro. Então, eu digo, você que é fã dessa técnica, precisa se atentar a utilizar de maneira mais correta possível e segura, e você vai precisar sim aprender a outra técnica, mesmo que você tenha 10 anos de futebol americano, não importa. Fechou? Beleza, galera. Então eu vou passar próximo aqui, e o próximo é exatamente esse. É o tackle com a cabeça atrás do carregador da bola. Então a gente está efetuando o tackle mirando na perna de dentro dele, né? A gente está fazendo a angulação na perna de dentro dele. Quando o carregador da bola vem, a gente dá o power step, por exemplo, com a perna esquerda e utiliza o ombro esquerdo. Quando é do outro lado, a gente dá o power step com a perna direita e utiliza o ombro direito. E a sua cabeça vai atrás dele, tá bem? Então, já no tackle anterior, você faz um power step cruzando ele. Então, o seu power step, por exemplo, é com a esquerda,
voltar aqui, é com a esquerda, né? A perna da frente dele é com a esquerda, só que o ombro que está tocando nele é o da direita. Estão vendo? Então, quando essa técnica de atravessar o carregador da bola, você dá um power step com a perna esquerda e dá uma ombrada com o lado direito. Já com a cabeça atrás do carregador da bola, power step com a esquerda, ombrada com a esquerda. Power step com a direita, ombrada com a direita. E aqui eu não preciso dizer que é muito mais seguro, todavia a progressão e a técnica tem que ser absurdamente treinada, porque você está correndo, você está projetando-se no lado contrário ao que ele está correndo, vamos dizer assim, basicamente, de forma que se você não entrar muito bem encaixado, ele vai correr e vai escapar teu. Então você precisa ter esse approach, essa chegada, né, essa angulação muito bem executada para conseguir fechar isso e fazer com que ele caia. Beleza? Então, na imagem C aqui, o que eu coloco é algo que, basicamente, eu falei, você executar o power step com a esquerda, ombrada com a esquerda, e essa imagem, né, se você for ver, ela poderia ser até a imagem quando você executa a técnica anterior, todavia você teria que atravessar muito bem esse carregador da bola para conseguir chegar nessa posição onde a sua cabeça está fora dele, né? Imagine que você chegou aqui, né, na imagem C, do lado, você chegou fazendo approach nele, né? Você chegou na angulação pelo lado direito e cortou ele pela esquerda e entrou aqui, encaixou certinho seu ombro no ombro dele, né? Shoulder shoulder, e conseguiu tirar sua cabeça da zona de contato. Beleza, só que não é fácil fazer isso, não é fácil mesmo. E a chance dele cortar você e você perder esse tackle é gigante, tá bem? Então por isso que eu botei essa imagem aqui, essa imagem C, nessa situação onde a cabeça vai atrás do carregador da bola, de forma que você entenda que é muito mais fácil se proteger. Todavia, você não tem o seu corpo, o seu tronco para parar a corrida física. Então assim, no tackle anterior, se ele correr em cima de você, vocês vão trombar e vão cair, né? Isso não é seguro, mas vão cair, né? Ou pelo menos se você agarrar nele. Nesse tackle, não. Nesse tackle, você está projetando o seu corpo contrário ao lado que ele está correndo. Então, assim, ele está correndo para esse lado, você está projetando aqui, ó, na perna dele, e se ele continuar correndo e você não entrar com muita força e aqui nesse ponto baixo, aqui como o Bob Wagner está entrando aqui nessa imagem, a chance dele conseguir escapar é grande. Então tem os seus prós, tem os seus contras. É claro que eu prezo pela segurança de vocês e eu quero que vocês não se lesionem, mas vocês precisam ponderar, vocês precisam treinar muito técnica e a progressão de tackle, tá bem? Então a gente vai falar sobre isso nesse próximo slide. No último, eu acho. É isso mesmo. Show. Então, galera, a progressão de tackle, né, é o assunto principal que eu estou querendo dizer, ela é utilizada para maximizar a técnica do tackle, né? Então, o que a gente quer fazer é usar toda a nossa força, todo o nosso momento, toda a nossa inteligência, a nossa posição para ganhar vantagem na hora de taclear, beleza? Então, não importa se é grande, pequeno, pesado ou leve, cada um tem que utilizar o máximo que pode para ganhar vantagem na hora de executar o tackle. Então, basicamente, a progressão de tackle, a gente divide ela em 4 zonas, né? Você pode ver aqui em cinza, são 3 zonas, são as zonas pré-contato, né? Antes do contato, que é a avaliação, decisão e a ação, tá bem? Basicamente, você está identificando onde está o ball carry, quem é o ball carry e a situação do jogo, né? A decisão você já viu e está se movimentando
para diminuir essa angulação entre você, para diminuir essa distância entre você e o carregador da bola, né? A ação, você já se preparou, está se preparando para executar o tackle. Então você já está pronto para o combate. E ah, depois a gente passa para a zona amarela, que é contato, é o contato mesmo, físico. Então é o quê? É quando você realiza o tackle, né? A sua explosão em cima do carregador da bola, né? Então explodiu, fechou, espremeu o cara e eu coloco aqui levar ele ao chão ou ao menos para trás, né? Porque, como eu disse, em alguns casos ele não cai e o juiz apita, o negócio é não largar. E sempre prezar pela segurança. Então, heads up, né? Cabeça para cima, ou no caso, queixo para frente, olhando para o horizonte, olhos abertos, porque se você fechar os olhos e abaixar a cabeça, a chance de lesão é gigante, gigante. Lesão e de perder o tackle, né? Porque você não está vendo o que está acontecendo. Beleza? Então, o que eu digo aqui, na parte de avaliação, você tem que estar na posição atlética, né? Como a gente sai no nosso stance. Então, essa posição é que a gente tem que iniciar toda a jogada. Quando a gente lê o que aconteceu, né? Então, assim, a gente está na avaliação, a gente está nessa posição atlética, a gente está fazendo first step, two steps read, short shuffle, né? Shuffles pequenos, né? Comparado a two steps read. Então, a gente está nessa situação, sempre posição atlética, sempre buscando estar na vantagem já. Beleza. Identificou? Cara, a gente vai fazer a perseguição, crossover, sprint frontal, dependendo da angulação, né? O importante é continuar abaixo, né? E quando for chegando próximo da zona de tackle, eu posso chutar em torno de umas 5 jardas aí, uma zona pequena, você vai ter que fritar com os pés. Eu coloquei bater os pés, né? Eu traduzi todos esses termos, né? Eram termos em inglês, eu traduzi em português, mas o mais importante é vocês entenderem o que fazer, né? Sair baixo, fazer a angulação sempre rápida, mas mantendo, né, essa posição atlética, não tem como manter 100%, mas sempre mais baixa possível, né? Num sprint tal, mais baixo possível. Todavia, quando a gente entendeu a situação, a angulação e sabe que vai entrar em contato, a gente precisa voltar ao balanço, ao equilíbrio. Então a gente vai abrir as pernas, voltar naquela posição atlética e fritar os pés, pum pum pum, lateralmente, né? Como se estivesse fazendo um breakdown ali, só que avançando, sempre avançando, né? Nessas 5, 4 jardas finais antes do contato. E antes de efetuar o contato, a gente precisa da posição de contato, que eu falei para vocês, que é trazer as mãos no bolso, né, protegendo aí a coluna reta, pescoço aqui padrão, né, tirar esse pescoço de fora do corpo do carregador da bola, para se proteger também, né? Independente de qual que vai ser a técnica que você vai utilizar, você precisa estar ciente disso, de não utilizar a cabeça no corpo do adversário. O, o pior é que normalmente tem situações que não tem como escapar porque ele corre na tua direção. O negócio é sempre manter a maior porcentagem do contato com o ombro, né, e tentando tirar a tua cabeça desse contato frontal para que não haja lesões na cervical, beleza? Porque isso é muito forte, imagina, que é tão sensível e imagina vindo aqui, sei lá, mais de 80 quilos e forçando isso aqui, quantidade de Newton, de força que está vindo para cima disso. Então, é muito importante que você proteja isso e entenda que você precisa se proteger, beleza? E daí, quando você chegar nessa posição de contato, você já vai estar aí a uma jarda do cara, assim, mais que duas não tem como, porque eu não quero que você voe. Então, você vai ter que estar muito próximo dele, assim,
né, entre uma e duas, tá? Mas o negócio é, não quero que você voe, eu quero que você se projete. No caso, é, é você atravessar o cara, tá bem? E é explosão de quadril, né? Entrou, bateu com o ombro, entrou em contato, fechou, né? Ou tender a fechar os braços, agarrar uma perna, o que você conseguir, o máximo possível que você conseguir entrar em contato com os seus dois braços, né? Mantendo o seu pescoço padrão, olhar no horizonte, né? E sem fechar os olhos, você esmaga ele na tua direção para que as pernas dele contraia e que você forçando ele para trás faça com que ele caia, beleza? Isso aí é sempre focando, né, na strike zone, que é o que? A zona entre joelho e peito, né? A gente falaria queixo, só que se você bater muito alto, ele não vai cair. E running back normalmente são menores, então, cara, você tem que baixar. Tem situações que a gente tem que até apoiar um dos joelhos no chão para conseguir fazer o cara cair. Né? No último, você dá o power step, quando você entra, você já entra com a próxima perna ajoelhando para conseguir fazer essa movimentação e fazer o cara cair. Então, tem situações e situações, você precisa entender, ajustar o teu corpo e fazer essa movimentação pensando na efetividade do tackle, na tua saúde e executar isso o mais perfeito possível, beleza? Show. Eu falei do básico para vocês aqui. Cara, para minimizar esse tópico, deu muito trabalho porque é algo muito abrangente que existem dezenas de técnicas mesmo, mas vocês precisam entender o básico, né, para entenderem qual utilizar e por quê, qual é a vantagem e desvantagem, entender que o importante é a progressão de tackle. Essa progressão de tackle funciona muito mais na zona positiva, que é o que? Quando a gente consegue dar o tackle e lançar o jogador para trás, né, derrubá-lo da onde ele veio. E nas zonas negativas, a gente tem ainda o problema de stiff arm, né, cara, fazer com que a gente mantenha uma distância entre ele e talvez a gente não consiga completar a movimentação do tackle, né? E ele está avançando jardas, ele já está avançando jardas, então a gente tem que fazer o controle. Tackle na zona positiva, a gente quer o quê? Dominar, quer botar força e derrubar o cara para trás. Tackle na zona negativa é controle, é só derrubar o cara, garantir que o tackle vai ser efetivo e que ele não vai avançar mais jardas. Beleza? Então agora eu vou mostrar alguns vídeos para vocês de algumas clínicas e cursos que eu faço online, né? E eu também acho que vou mostrar um pouquinho de treinos, acho que foi do ano de 2019, com o time aqui que eu sou coach linebackers, beleza? E vou mostrar alguns erros deles que talvez vocês possam cometer, né, na hora de treinar isso. E quando vocês filmarem, vocês já se atentem a isso, beleza? Eu vou mostrar eles treinando essas etapas de progressão de tackle, que é muito importante e que quando vocês treinarem, vocês vão ver que vendo o vídeo parece fácil, só que na hora de executar é mais difícil. E na hora de campo é mais difícil ainda. Então você precisa sempre se atentar e repetir, repetir. Porque esse é um fundamento que vai garantir que você vai ser um jogador de destaque. De verdade. Esse é o fundamento que você precisa treinar e treinar, entender cada vez mais. Né? Se adequar, adequar o seu corpo com o tipo de tackle, com a situação e sempre aprimorando. E como eu disse, depois disso tudo, se tiver qualquer dúvida, é só falar comigo. Valeu?